Bom dia pessoal, bom dia. Começamos aí para a glória de Deus mais uma segunda-feira. Eu venho pedir a Deus em nome do Senhor Jesus que Ele fala com cada um de nós, né? Através dessa live, que Ele fala no seu coração, que Ele fala também no meu coração, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Ela é abençoada. Então que Deus venha falar com cada um de nós através dessa palavra. Como você já deve ter lido o título, né? Na live de hoje é sobre comparação. Hoje nós iremos aprender sobre isso. Acredito que a live de hoje vai ser bem rapidinha, mas eu creio que vai ser muito abençoada, que nós sairemos daqui com um aprendizado, com conhecimento, amém? Né? Que também não é do muito falar, mas eu acredito que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Bom, primeira coisa que precisamos entender é que o sentimento de comparação é um dos piores sentimentos que tem. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, quando a pessoa tem esse sentimento de comparação, além dela não valorizar o que ela já tem, ela fica olhando o que o outro tem. E talvez nem seja o que realmente ela quer. Por exemplo, ela vê uma outra pessoa, só um exemplo, com uma casa própria. Às vezes nem é o que ela sonha pra ela, às vezes nem é o que ela quer pra ela, mas porque o outro tem, ela fica se comparando, mas o outro tem isso, ele tem aquilo e eu não tenho. Então, esse sentimento de comparação, ele é muito ruim, ele não é bom. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar com aquilo que Deus já nos deu, precisamos trabalhar com aquilo que Deus já nos entregou, aquilo que nós temos. Precisamos trabalhar com o que nós temos. Eu gosto muito de falar isso, que devemos trabalhar com os recursos que já estão disponíveis para nós. Se é o seu sonho ter uma casa própria, então trabalhe com os recursos que já estão disponíveis para você estar adquirindo a sua casa própria. Então, trabalhe com aquilo que já está nas tuas mãos, né? Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. E nós usaremos como base a história de Caim e Abel. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Resumindo a história, Caim e Abel eram irmãos, né? E um certo dia os dois foram oferecer uma oferta para Deus, né? Só que Abel, ele deu a melhor oferta. Abel se preocupou em dar o melhor para Deus. Já Caim não. E Caim, ele olha para Abel e começa a ter, vamos dizer assim, ele compara, né? Porque Deus, ele aceitou a oferta de Abel, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Abel ofereceu o melhor, e Deus fala mais ou menos assim com Caim, que se ele tivesse feito bem, se ele tivesse dado o melhor, que Deus também, né, ele também teria aceitado a oferta dele. Então, o que nós aprendemos com isso? Que nós não temos que ficar comparando o que nós temos com o outro, mas sim batalhar em dar o nosso melhor, batalhar, trabalhar naquilo que queremos. Não fique comparando o seu futuro com a outra pessoa. Mas um exemplo. Mas aquela pessoa tá com 15 anos, já conquistou sua liberdade financeira, já tá com aquilo que ela deseja, tá conquistando os sonhos dela. Eu tô com 30, 20 anos, 50 e ainda não consegui conquistar aquilo que eu queria. A Bíblia fala que Deus, ele nos dá semente, mas cabe cada um de nós semear. Ou seja, você tem que trabalhar com aquilo que você tem, com os recursos disponíveis que você tem. Você tem que trabalhar, dar o seu melhor e tentar, né, conquistar aquilo que você quer. Não adianta nós ficarmos nos comparando com a outra pessoa. Cada um tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida. E o que eu tenho que fazer é me aproximar mais de Deus,
para que Ele venha me revelar qual é o propósito dele na minha vida. Então, quando eu me aproximo mais de Deus, Ele vai conduzindo tudo, Ele vai me direcionando naquilo que eu preciso fazer, Ele vai me direcionando para que cada vez mais eu venha ficar próxima, né? Estar cumprindo o meu propósito. Então, não adianta eu ficar me comparando com as outras pessoas, porque cada pessoa é única. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Então, o que eu tenho que fazer é trabalhar naquilo que eu quero. Se você tem um sonho, trabalhe em prol dele. Dá o seu melhor. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vás, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, se Deus permitiu por exemplo, você ter um cargo na igreja, um exemplo, dá o seu melhor, trabalha da melhor maneira. No seu trabalho, dá o seu melhor. E vai assim em diante. Tudo que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças. E é interessante que quando fala assim, faça conforme as tuas forças, ou seja, é o seu melhor. Então não fica se comparando com fulano, com Beltrano, não fica se comparando. Sabe, dá o seu melhor. E é interessante que, olha o que acontece nessa história de Caim e Abel. Se você for observar, Abel não fez nada para Caim, nada de mal para ofender Caim. Abel não fez nada. O que Abel fez foi dar o melhor dele, a melhor oferta para Deus. E mesmo assim, mesmo Abel não tendo feito nada de mal para Caim, Caim se ofendeu com Abel. Sabe que o entendimento que eu tenho com isso? Que muitas das vezes não, se você perceber, acontece isso muito. Quando nós queremos agir de forma correta, quando nós damos o nosso melhor, seja no trabalho, seja na nossa família, quando nós nos dedicamos a algo, sempre vai ter aquela pessoa que trabalha mais ou menos, que vive na mediocridade, mas ela se incomoda com o fato de nós darmos o nosso melhor. Eu vou tornar a repetir isso, porque isso tem que ficar gravado na nossa cabeça. Muitas pessoas vão se incomodar com você, muitas pessoas vão implicar com você, simplesmente porque você está dando o seu melhor naquilo que vem nas tuas mãos para ser feito. Como trabalho, você dá o seu melhor na sua família. Muitas pessoas vão implicar com você, incomodar com você, só pelo simples fato de você estar fazendo aquilo que é certo. Pelo simples fato de você estar tentando seguir o caminho correto. De você estar procurando dar o melhor para Deus. Quantas das vezes nós procuramos dar o nosso melhor para Deus, nos santificando, buscando a Ele, e tem pessoas que viram para nós e falam assim: tá querendo dar uma de santinha. Eu já ouvi essa frase. Por eu tentar sempre, para a glória e honra de Deus, procurar me santificar, procurar dar o melhor para Deus, procurar seguir o caminho correto, fazer aquilo que Deus me orientou a fazer de acordo com a palavra dele. Eu já ouvi essa frase de que eu tô tentando fazer de santinha. Mas se você tá andando no caminho certo, se você tá fazendo aquilo que é certo, continua no caminho correto, porque Deus está te vendo. A nossa recompensa, a Bíblia fala isso, a nossa recompensa vem de Deus. Então não fica olhando o que o outro pensa. Não fica se comparando com o outro. Mas o outro não tá fazendo isso, por exemplo, no seu trabalho. Mas eu tô dando o meu melhor, eu tô me dedicando, eu tô procurando me esforçar. E o outro ali trabalha de qualquer maneira e mesmo assim recebe elogio, trabalha de qualquer maneira e mesmo assim continua ganhando financeiramente o mesmo do que eu. Mas lembre-se disso, dá o seu melhor. A Bíblia fala isso, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está te vendo. Então, mesmo que ao seu redor pessoas tem andado de maneira errada,
tem andado de maneira que não condiz com o que elas pregam, né? Que não condiz com o que a palavra de Deus fala. Continua fazendo aquilo que Deus te deu para fazer. Continua seguindo os mandamentos de Deus. Continua seguindo a palavra de Deus. Porque a nossa recompensa vem de Deus. E você pode ter certeza que quando nós decidimos viver para Cristo, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena. A salvação, ela é individual. Eu sei que o tema da live de hoje não é sobre salvação, mas não tem como não falar sobre isso. Porque muitas pessoas, por se comparar com outras, acabam desviando do propósito que Deus tem para suas vidas. Muitas pessoas, por se comparar, acabam perdendo a sua essência. Muitas pessoas, por ficar se comparando, acabam entrando num caminho aonde que elas se arrependem. Lembre-se disso, a nossa vida é feita por decisões tomadas, por atitudes tomadas. Se você não pensar nas suas escolhas, se você não pensar nas suas atitudes, você vai se arrepender depois. Então, toma atitudes com consciência. Então, lembre-se disso. Sabe, a nossa salvação é mais importante. O que Deus tem para você é mais importante. Então, procure sim continuar fazendo aquilo que é correto aos olhos de Deus. Procure se alimentar da palavra de Deus. E tem um livro que eu li, para encerrar a live de hoje. Tem um livro que eu li que eu achei muito interessante, que tinha uma frase falando assim, que a grama do vizinho é mais verde, mas ela pode ser sintética. Ou seja, muitas das vezes ficamos nos comparando, querendo o que o outro tem, mas não sabemos o que ele passou para poder chegar onde chegou. Então, lembre-se disso, não fique desejando o que o outro tem. Você não sabe o que ele passou para chegar até lá. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Muitas pessoas, às vezes, querem ter a unção de Moisés. Só que o que Moisés passou para ser quem ele é, ele teve ali um percurso, ele teve ali um treinamento, né? Ele teve ali um processo para chegar onde que ele chegou. José, para se tornar governador, ele teve um processo para se tornar governador. Então, não fica desejando o que o outro tem. Queira o que Deus tem para você. Porque cada pessoa vai passar por um processo. Cada pessoa vai passar por uma situação, né? Então, queira o que Deus tem para você, tá bom? Então, fique com Deus. Nos vemos na próxima live. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Eu irei estar colocando essa live no canal, no YouTube. Eu peço a vocês que compartilhem essa live e que Deus venha abençoar a sua segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.